né? E aí realmente seria algo que a gente não gostaria de ver acontecendo, né? Olá, amigos investidores, Júlio por aqui, trazendo para vocês o que aconteceu nesta semana nos mercados, aqui e lá fora, e expectativas para a frente, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, começando pelo nosso gráfico do Ibovespa. O que aconteceu durante esta semana? A gente visualiza aqui que a nossa semana foi uma semana sangrenta, isso mesmo. Nosso mercado derreteu nesses últimos dias, fechamos a semana exatamente com 3% negativo, e fechamos num dos piores cenários aqui, né? Na mínima semanal. A gente veio caindo desde segunda-feira e nesta sexta-feira, então, fechou com chave de ouro, só que ao contrário, né? Então, fechando pertinho da mínima. E a gente vê aqui o nosso canal de baixa que persegue ainda o nosso mercado. Esse canal vem desde ali do início do ano, né? Parece uma sina. Virou o ano, nosso mercado entrou em tendência de baixa. E era uma tendência que tinha acontecido também lá em julho do ano passado, né? Então, aí, um pouco mais de um ano atrás, o mercado também tinha entrado em uma tendência de baixa, só que dentro ainda de um canal de alta, que a gente consegue visualizar aqui de mais longo prazo. O que aconteceu nesta semana foi que aquele canal de alta ele foi perdido. Esse é um fato realmente muito negativo aqui para o nosso mercado. Então, a gente estava contando com que esse suporte aqui dos 126 mil pontos pudesse dar uma segurada no movimento negativo. Só que não, né? O mercado veio abaixo, veio testar já hoje a faixa dos 124 mil pontos e é exatamente nesta região que temos o suporte dado pelo último importante fundo ali no final de abril. E se for perdido, a gente tem esse canal de baixa então vigente com alvo lá nos 122 mil pontos, né? Então esse segue sendo agora um próximo alvo, caso o 124 seja perdido, né? E tá com cara de que vai ser perdido, né, pessoal? Então a nossa bolsa ela segue ainda muito pesada, diferente da bolsa americana, que eu já vou trazer agora aqui para vocês. Olhem só. S&P 500 rindo à toa, uma semana mais lateral por lá, tá certo? Só que ainda em rompimento de topo histórico. E se a gente olhar Nasdaq, olha só o que a gente tem por lá. Semana em alta, fechando quase na máxima, né? Já superando aqui e quase chegando perto dos 20 mil pontos, quem diria, né? Bolsa americana rodando muito bem, apesar dos juros lá não terem caído ainda. Isso aqui tem uma explicação que eu queria compartilhar com vocês aqui agora. Dá uma olhada nos números das empresas americanas. Saíram todos os balanços agora já do trimestre fechado, no primeiro tri de 2024. E a gente tem na tela a expectativa aqui, essa linha amarela, ó, a expectativa para os balanços das empresas americanas. E olha só o que aconteceu a partir do meio de abril. A expectativa era de continuar aqui abaixo do último trimestre de 2023, que é essa linha pontilhada preta. Então os lucros estavam ruins. Só que começaram o quê? As empresas Big Techs, as empresas de tecnologia americana começaram a apresentar seus resultados ali no início, finalzinho de abril, início de maio. E olha o que aconteceu com a linha amarela. Essas empresas, elas encantaram o mercado com seus lucros. Isso levou S&P e principalmente Nasdaq, né, que tem muitas empresas Big Techs aí na sua composição, a elevarem então as bolsas americanas. Né? Então essa alta da Bolsa Americana, esse descolamento da nossa aqui do Brasil, é justamente dado pelas Big Techs, em sua maioria, que tiveram resultados muito, muito melhores do que o esperado, inclusive. Né? Então a gente vê aqui alguns outros números. Ó. Setor de tecnologia, que são essas Big Techs que eu acabei de comentar com vocês. A gente teve aqui quase 500 resultados no total, né? E sendo que 81 são dessa tipo de empresa, dessa categoria. E das 81, 66 delas vieram com um resultado, um lucro acima do esperado, né? Então isso realmente encantou o mercado, jogou Nasdaq lá para cima, S&P foi junto na esteira, né? E a gente tem outros setores, olha como a maioria. O último setor que menos encantou o mercado foi o de energia, onde 67% dos resultados foram acima do esperado. Olha que número fantástico, né? 67% acima do esperado.
sendo que foi a pior, né, o pior setor. Então isso explica muito do que está acontecendo no mercado lá fora. A gente tem aqui, né, por setor, esse até é um relatório que eu vou colocar aqui para vocês, o link na descrição para quem quiser. E aqui também o aumento de lucro por ação esperado trimestre a trimestre. A gente está aqui embaixo, né, em 2024, na linha azul, e olha o que já se espera para os próximos anos. Então o mercado já está comprando a tese de que o juro deve cair ali por setembro, no máximo na reunião ali por novembro deste ano, lá no mercado americano, né? As apostas maiores estão inclusive para setembro, uma queda de 0,25, já um pouco antes do que o mercado previa. Então tudo isso corrobora com um cenário positivo lá fora, né? E é um cenário exatamente o contrário do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui o nosso fiscal ainda bem descontrolado, né? A gente tem muitos números aí até de inflação que vieram um pouco acima do esperado, que estão inclusive fazendo com que o Banco Central não desça mais os juros esse ano. Então muita gente apostava em 9 lá no início do ano, lembram, né? Agora já estava se apostando em 10. Tirem o cavalinho da chuva, já não deve vir nem em 10 mais, né? Então o mercado tem aí essa explicação desse descolamento também, muito devido a isso, tá? Então, nossa bolsa deve vir testar os 124 mil pontos aqui, que é o suporte, já provavelmente na segunda ou terça-feira. E perdendo isso, então, 122 aqui embaixo seria a próxima parada. Tá? Importantíssimo segurar nesse movimento aqui, né, nessa região do 122. Porque senão, meus amigos, a gente começa a falar lá, por que não do 113? Né? E aí realmente seria algo que a gente não gostaria de ver acontecendo, né? Até porque o índice VIX, que eu posso mostrar aqui também para vocês, né? Índice VIX, olha o que aconteceu essa semana. Chegou a bater na região dos 12. Isso aqui só aconteceu 2 vezes, que foi final do ano passado e agora na terça-feira. Então, mercados mundiais estão muito propensos a risco, estão acreditando na pujança das bolsas, estão colocando dinheiro no risco. E a nossa bolsa aqui está andando realmente descolada, né? Muito se falava que o nosso Banco Central estava aí fazendo um trabalho já adiantado, a nossa bolsa aqui já poderia ter uma alta antecipada, porque o Banco Central estava baixando o juro já antes do mundo todo, né? Só que a inflação, gastos fiscais, o nosso setor público realmente deixando a desejar, fazendo com que esse descolamento ocorra. DI futuro, se eu mostrar para vocês aqui, senhores, a gente teve uma alta de novo essa semana, né? DI futuro, ó, o de curto prazo, pior cenário aqui do ano, né? Já está rodando na faixa 10,83, número maior do que aquele spike que a gente teve no mês de abril, né? Onde logo retornou e agora já está batendo ali de novo. Essa semana, títulos do Tesouro chegaram em níveis recordes, né? A gente tem aí uma operação de marcação a mercado com o título 2055, que entrou no melhor nível para compra nesse momento, né? Se você não estudou ainda marcação a mercado, estude porque pode ter dinheiro na mesa, né? E falando de Big Techs, algo que eu não posso deixar de falar com vocês aqui, NVIDIA, né? NVDC34, aqui eu estou com a BDR na tela, né? NVIDIA é uma das Big Techs, então, que apresentou resultado acima do esperado e tem muita gente querendo comprar NVIDIA, né? E aí estão perguntando, Júlio, compra mercado aí a BDR mesmo? Perigoso fazer isso, tá? Porque olha só, esse ano a NVIDIA subiu 130%, né? Então vai comprar agora uma ação que subiu 130%, não recomendaria comprar a seco aí na bolsa, né? Mas a gente tem uma operação que aí sim a gente pode dizer que achamos interessante fazê-la. O que consiste essa operação? Compra a NVIDIA agora, a BDR, e junto a gente compra uma estrutura de opções onde você vai ficar 1 ano posicionado, tá? Essa é a combinação. Se tudo der errado, a NVIDIA despencar, tudo der errado, você perde no máximo 10%. Você está contratando uma proteção de 90% do capital em NVIDIA. Cenário de alta, você ganha até ela bater 54% de alta. Então ela pode chegar aí num nível que nunca chegou antes, né? Subir então mais 54%. Isso acarretaria ela bater, ó, região dos R$ 176 mais ou menos.
por ação, né? Lembrando que ela já subiu 130% esse ano. Então você poderia ter uma alta de mais 54%. E se ela rompesse 54%, Júlio, o que acontece? Aí você fica com 18% fixo, como se fosse uma aplicação pré-fixada de renda fixa, onde em um ano você vai ganhar 18%, que também não é mau negócio, né? Não tem renda fixa pagando 18% para um ano, tá? Então, operação estruturada em NVIDIA, a gente comentou sobre ela na mentoria desta sexta-feira aqui com os nossos clientes e a gente fiz questão aqui de abrir para vocês também porque achamos super interessante, tá? Porque daí, em vez de comprar NVIDIA direto na bolsa e podendo perder, né, muito capital, já que a ação já subiu bastante, qualquer recuo aqui de 30%, 40%, elevaria o seu prejuízo a números que talvez você não queira ver, né? E aí, assim, desta forma, com a estrutura junto, você consegue, então, ter uma proteção de 90% do capital, tá? Uma aplicação, então, que você pode apostar aí na alta, tendo, talvez, um belo resultado aí pela frente, tá? Então, nesse tipo de estrutura, aí sim a gente pode recomendar com mais tranquilidade, né? Porque, como é uma ação que subiu bastante, a gente tem muito risco em jogo aqui. Certo? Então fica a dica. Se você quiser fazer alguma operação parecida em outras ações, a gente tem aqui a nossa mesa de estruturas para fazer cotação, tá? Então a gente teve hoje estrutura em Vale, a gente teve uma estrutura muito interessante também em Banco do Brasil. Então se você tem alguma ação na carteira que você queira talvez visualizar, ó, a ação já chegou num determinado patamar que eu quero vender ela. Às vezes a gente consegue travar aquele preço para você poder vender por aquele preço se ela cair, mas se ela continuar subindo, você continua surfando a alta, né? Então a gente consegue algumas operações estruturadas aqui pela nossa mesa, muitas vezes operações em opções que não estão negociando na bolsa normalmente, mas a gente consegue aqui, por um intermédio, né, por um mercado de balcão que a gente fala, conseguir esse tipo de operação para vocês. Tá certo? Então, bolsas descoladas, está explicado por quê, relatório sobre os resultados das empresas está aqui na descrição. E um convite especial agora. Olha só. A gente vai ter aqui na terça-feira uma live sobre fundos imobiliários. Tá? A gente vai comparar com imóveis e a gente vai falar muito sobre um tipo de operação que está surgindo agora e que pouca gente conhece em fundos imobiliários, que são as operações com opções também em fundos imobiliários. Tá? Então você também pode ter acesso a esse tipo de proteção nesse mercado. Tá? Então vai ser uma live aqui com os nossos assessores, né? O Carlos e o nosso especialista em renda variável, o Diogo. E a gente vai ensinar vocês então sobre vantagens e desvantagens, né, na comparação com imóveis, como fazer esse tipo de investimento e como, principalmente, né, escolher os melhores FIIs para estar sempre posicionado. Quando é que vai ser isso, Júlio? 28 de maio, nesta terça-feira, às 18 horas, ao vivo no YouTube. Então, gratuito para quem tiver inscrito. Vou colocar o link também aqui na descrição do nosso vídeo para vocês. Beleza? Então foi isso, ficou um pouquinho extenso, mas espero que eu tenha tirado várias dúvidas, tenha dado uma clareada aí no cenário. Bolsas lá fora devem seguir subindo, bolsa aqui segue pesada e vamos ver se o suporte do 122 segura essa bronca. Valeu, grande abraço e até a próxima semana.